Olá, queridos. Hoje eu quero falar um pouco sobre o capítulo 16 do meu livro, Pregando as Escrituras, sobre a contextualização. Então eu apresento três visões tiradas, digamos assim, do livro da Teologia Sistemática de Millard Erickson, que são as visões de contextualização que ele denomina de transplantadores, transformadores e tradutores. A ideia dos transplantadores na contextualização é de que o mundo não precisa de uma contextualização. A Bíblia deve ser pregada como ela é, literalmente falando, e cabe ao ouvinte interpretar isso e aplicar a sua própria vida. Mas isso não seria a função do pregador, explicar e aplicar, né? Então ele diz que essa visão não é a ideal. A segunda visão é a visão dos transformadores, de que o mundo mudou e a gente precisa mudar também. Então não é necessariamente uma contextualização, mas uma atualização. Essa não é à toa que essa é a visão que os teólogos liberais defendem. Lembrando que os teólogos liberais são aqueles teólogos que não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, para eles, tanto faz mudar ou não a mensagem bíblica. Eles vão por valores morais que nem sempre são tão morais assim, dependendo de quem faz a tradução, né? Ou a contextualização. Existe uma terceira visão, que é a visão dos tradutores. Essa sim é bem defendida. O Millard Erickson, eu cito um parágrafo grande dele aqui, tá? Essa é a visão que eu acredito que é a melhor. A gente traduz o que o texto bíblico diz, não tradução da Bíblia. A Bíblia já está traduzida, não é isso? Claro que se você tiver habilidades com as línguas originais da Bíblia, melhor ainda, tá? Mas eu não estou nem falando disso. Eu estou falando de traduzir o sentido da passagem ou do texto, da mensagem bíblica e aplicá-la à realidade contemporânea, tá? Com os devidos princípios. Não é uma atualização, é uma contextualização. A contextualização faz-se necessário sempre. Estamos falando aqui em termos de pregação, então se você vai pregar numa igreja onde majoritariamente as pessoas são analfabetas, é melhor usar uma tradução bíblica mais coloquial, aliás, mais informal, que as pessoas entendam, talvez uma paráfrase, uma tradução semi-parafraseada, como a Nova Versão Transformadora, a NVT, e onde, se você vai pregar num lugar, por exemplo, onde as pessoas não têm nem condições de se vestir adequadamente, né, com sapatos, com roupas adequadas para um culto, por exemplo, né, camisa, calça, sapato, enfim. Eu já preguei em muitos lugares assim, e não faz sentido você ir com aquele paletó imponente, caro, de R$ 1.500, de gravata, colocar o seu tablet no púlpito e pregar uma mensagem. Você não vai estar comunicando com clareza, tá? É bom lembrar que a comunicação não acontece apenas por meio verbal, oral, tá? Na verdade, apenas 7% da comunicação é verbal, toda da linguagem falada, né? 93% da comunicação ela é não verbal. Isso diz respeito à vestimenta, à aparência de quem está falando, à convicção, ao tom de voz, à variação no tom de voz, né? A certeza com que a pessoa fala, enfim, o olhar. Então, 93% da comunicação é não verbal. Tá? Então a roupa comunica muito, a atitude de chegar, de falar com os irmãos comunica muito também. Não é só chegar e apresentar o seu sermão, não é isso, tá? E precisa apresentar, o seu sermão precisa ser bem apresentado, mas não é só esse que vai fazer com que os irmãos ouçam sua mensagem e deem ouvidos a ela. Deus te abençoe e até mais.